Boa tarde, queria iniciar dando as boas-vindas a esse nosso evento do Dia Mundial dos Refugiados, a todas as pessoas que estão participando aqui com a gente, nos ouvindo e preparados para ter um período aí de bastante destaque e reflexões sobre a Convenção de 51 no marco dos seus 75 anos. É, Escolhemos o tema, obviamente, pelo marco do aniversário, que é um marco extremamente relevante, mas também em função desse contexto que a proteção das pessoas refugiadas vem enfrentando. 2025 foi apontado como um ano com mais conflitos desde 1945, são 65 conflitos, mais de 245 mil mortes e grande número de pessoas deslocadas. São, de acordo com os novos dados do Acnur, mais de 41,5 milhões de pessoas refugiadas, são 41,6 milhões de pessoas refugiadas, 9 milhões de pessoas solicitantes de refúgio, e comparado também com dados dos deslocados internos, temos 68,7 milhões de pessoas deslocadas internamente por conflito ou violência. Além disso, em termos de uma contextualização mais geral, a gente tem visto um cenário bastante contrário à mobilidade internacional, com questões com criminalização, securitização, militarização, externalização, politização, xenofobia e fronteiras fechadas. E, além disso, mais recentemente, temos visto os ataques diretos ao direito de asilo, do qual o Instituto do Refúgio faz parte. É um foco extremado em segurança, tentando mudar a pauta do refúgio e do asilo para a segurança, em vez de questões humanitárias, argumentos sobre abuso do regime, a diminuição do reconhecimento do status de refugiado e a diminuição de direitos das pessoas refugiadas. Então, nesse contexto e no marco dos 75 anos, a gente queria pensar um pouquinho sobre a Convenção de 51, que é a base do sistema, alguns vão dizer que é o coração do direito internacional dos refugiados, apesar de ser um documento que é o fruto do seu tempo, tanto para o bem quanto para o mal, que pode precisar de novas adaptações ou novas questões, mas que segue sendo o documento internacional que traz o conceito de refugiado, traz princípios do direito internacional dos refugiados e padrões de direitos fundamentais para as pessoas refugiadas. Então, é nesse marco que a gente vai ter o prazer de ouvir de três palestrantes que, além de especialistas nas suas áreas, são queridos colegas, queridos parceiros, queridos amigos, e que se dispuseram muito generosamente a compartilhar com a gente o seu tempo e o seu conhecimento. Vamos iniciar com uma palestra, uma fala do William Torres Laureano da Rosa, que é assistente de proteção do Acnur, aqui no escritório de São Paulo, professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que reúne a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Ele é doutor em Relações Internacionais pela University of Sussex, na Inglaterra, e mestre em Relações Internacionais também pelo Santiago Dantas. Possui graduação em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, graduação em Direito pela Universidade de São Paulo. Na sequência, a fala será da Carolina Mulan, que é professora do curso de Relações Econômicas Internacionais e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, onde ela coordena a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da instituição. É professora colaboradora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. E, por fim, ouviremos a Maria Andréa Duque Guevara, que é refugiada colombiana, radicada no Brasil e atualmente atua como líder regional para a América Latina na RSEAT, que é Refugee Seeking Equal Access at the Table. Ela é formada em Ciências Políticas e Relações Internacionais e tem especialização em resolução de conflitos e governança local e regional. Seu trabalho é focado no fortalecimento da participação significativa de pessoas refugiadas, especialmente por meio de criação e fortalecimento de mecanismos consultivos e espaços de governança participativa na região. A Maria conecta sua experiência de vida, de deslocamento forçado, ao trabalho de incidência, diálogo regional e construção de sistemas de proteção mais humanos, eficientes e participativos. Ou seja, temos um painel que reúne organizações internacionais, academia, e pessoas com experiência com refúgio, e tenho certeza que vamos aprender muito nessa tarde. Então, sem mais delongas, mas agradecendo imensamente aos três por terem aceito o convite, passo a palavra para o William. William?
Tá certo. Boa tarde a todos. Liliana, é um prazer sempre poder estar aqui com vocês, Carol, Maria. É, bom, eu não consegui fazer uma apresentação de PowerPoint para poder mostrar para vocês alguns dos dados, porque eles saíram ontem, em determinado momento, e não tive tempo, assim, não deu tempo da gente poder nem refletir muito sobre os dados, assim, nem muito poder fazer uma apresentação de fato que trouxesse, né? Mas eu convido a todos a entrar no site do Acnur. É, quando você procura Global Trends, você encontra os principais dados, tem assim algumas explicações sobre eles, até para a gente poder ter uma ideia do estado em que nós estamos, né? Assim, como acho que falar dos dados eles são importantes um pouco para a gente poder caracterizar as principais situações que nos encontramos nesses últimos anos e como que a gente pode de alguma forma seguir com a temática e com a proteção, né? Esse ano ele é muito interessante. Assim, esse ano eu faço 7 anos que eu estou aqui. O tempo passa rápido, né? Então, eu fiz 7 anos de trabalho. E é um ano interessante porque é o ano que a gente tem não só a comemoração desses 75 anos da convenção, mas é um momento de troca de alto comissário, né? E com a troca de alto comissário, acho que é a primeira vez que eu pego uma troca de alto comissário, assim, é, necessariamente, né? Eu já passei por algumas trocas de representantes aqui no Brasil, mas nunca de alto comissário, sempre foi o Felipe Grande, e agora nós estamos com um representante novo, um alto comissário novo, né? E se as mudanças de representação me ensinaram alguma coisa, é que essas mudanças elas mudam muito a forma como a organização ela acaba atuando, se vendo e como ela acaba se mostrando um pouco para o mundo, né? Cada um tem um pouco do seu jeito de administrar, do seu jeito de entender o papel que o Acnur tem no mundo, né? Então, isso a gente percebe assim, alguma influência na forma e nas atividades. Então, vai ser, eu acredito que muito interessante esses próximos anos para nós entendermos um pouco do, de como ele planeja, né? De como ele que enxerga e de quais são os caminhos que a organização ela vai enfrentar, né? Então vale a pena assim a gente prestar atenção um pouco no que tem acontecido para também entender como que as coisas vão se dar, né? E é um ano de comemoração dos 75 anos da convenção, né? A convenção que é essa pedra, como a professora Liliana bem ela comenta, ela é essa pedra angular do sistema de proteção do refúgio, do direito internacional para refugiados, e ainda que ela seja a construção de fato do seu tempo, e aí outras normativas, né, posteriores vieram também para poder, de alguma forma, atualizar ou, de alguma forma, repensar a proteção em contextos regionais, repensar como que a gente pode falar do refúgio, né, depois da convenção, mas ainda assim a convenção ela é a base, né? A convenção ela traz os principais direitos, ela já está num patamar, né, de muitos vão dizer, né, que é de um direito mais consuetudinário, da qual a gente acaba puxando muitos dos direitos humanos que nós encontramos, né, em especial para as pessoas refugiadas. E aí o direito de não ser devolvido, talvez, como o principal ganho que a Convenção de 51 ela traz para a proteção das pessoas refugiadas. Então é um momento importante, né? É um momento da gente repensar, né? Nós não estamos na mesma situação do pós-guerra, nós não estamos no momento, né, de união dos povos para a construção de um sistema internacional comum e a partir daí, né, repensar os problemas globais a partir desses direitos que perpassam, né, não só a atuação dos estados, mas também a atuação das organizações, né? Não é um momento em que nós estamos construindo grandes tratados de direitos humanos, grandes tratados para nada. Então, é um momento em que nós estamos mais pensando em como manter alguns ganhos. Eu vejo muito essa perspectiva, né, de que a gente está tentando, de alguma maneira, garantir que o sistema de direito internacional ele exista e permaneça mais do que avançando nesses sistemas por tudo, né? Não só não só pelo papel não só pensando no refúgio, não só pensando na questão do deslocamento forçado, mas pensando, né, num global maior, né? Acho que tem uma série de cenários, uma série de situações em que, de fato, o direito internacional tem sofrido, né? O direito internacional como um todo tem sofrido aí alguns percalços, e é claro, o direito internacional dos refugiados nesse sentido também, né? Então é importante, né, ver como que entender, e para mim, particularmente como funcionário, né, mas entender como a organização vai se
vai se navegar num sistema com menos recursos, vai se navegar, é claro, num sistema com menos direitos, num sistema em que tudo precisa ser muito mais negociado e tudo precisa ser muito mais revisto e repensado, né? Bom, quando a gente fala então dessa questão do tema do refúgio, de como nós estamos hoje nessa situação, a Liliana trouxe de alguns dados, né? Nós estamos falando de 41, de um pouco mais de 117 milhões de refugiados, de pessoas com necessidade de proteção internacional no mundo. Esse dado é um dado que normalmente a gente sempre, né, nos últimos anos, a gente sempre tem falado de como os dados de refúgio têm dobrado a cada 10 anos, né? Então, ano passado eu dizia que nós temos o dobro de pessoas com necessidade de proteção internacional do que nós tínhamos em 2014. Hoje a gente percebe que houve, na verdade, um decréscimo do número de refugiados no mundo. Nós temos 3% a menos, é pouco, mas são 3% a menos do que em 2000, comparado a 2024, né? Principalmente porque houve um retorno muito grande de afegãos, sírios e pessoas do Sudão, né? E também teve um decréscimo do número de deslocados internos, pelo menos é isso que os dados têm, em especial porque houve muitos retornos de pessoas deslocadas internas na República Democrática no Congo, também no Sudão e também na Síria. O que a gente não consegue entender e ainda não, e talvez tenha uma avaliação, precisa ser uma avaliação mais precisa é de fato como que esses retornos ocorrem, né, e perceber se esses retornos são seguros, né? Toda a ideia de retorno voluntário, né? Primeiro, há a ideia do voluntário, né, nesse retorno, então, em geral, se considera como uma, uma, uma volta, né? Então, dentre as soluções duradouras que tem na convenção, o retorno voluntário ele existe, mas esse retorno voluntário, é claro, ele tem que existir sempre quando a via for possível, quando a via for segura e que não existir mais a perseguição, né? O que o relatório vem trazer é que esses retornos não necessariamente são para regiões seguras e não necessariamente nós temos fins de conflitos, fins de situação de guerra nos países para os quais houve esse retorno, que fez com que nós tivéssemos 3% a menos de refugiados no mundo, é, o que pode levar, né, a novos deslocamentos nos próximos anos, o que pode levar a uma situação um pouco mais complexa para essas pessoas que estão chegando, né? Nós temos hoje, a cada 70 pessoas, né, uma pessoa a cada 70 são refugiadas, né, 7 em 10 de refugiados vêm de pelo menos 6 países, tá? Então, mostrando sempre uma concentração muito grande desses refugiados, sempre percebendo, né, que algumas situações muito específicas de refúgio são aquelas que continuam fazendo com que as pessoas sejam deslocadas, né? Embora o refúgio não necessariamente ele se mostra, né, como uma situação de grupo, né? Em geral, você tem a ideia toda de refugiado é do indivíduo, né? Então, quando a gente fala da situação de refúgio, quando a gente fala do refugiado, o refugiado clássico, ele é essa pessoa, né, que é um indivíduo próprio, né? A convenção ela vem trazer do ponto de vista da individualidade, né? A definição de refúgio ele é individual por si, ele é a pessoa que tem um fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social específico ou opinião política que não pode ou não quer, por conta dessa própria perseguição, da proteção do seu país, né? E por conta disso, então, ela faz esse deslocamento forçado, ela precisa abandonar o seu lar, uma vez que a sua vida ou a sua liberdade estão em risco, né? E é assim que a convenção traz, né? Então, ela é, do ponto de vista, né, original ali da convenção, talvez um conceito individual, né? É a pessoa que tem um fundado temor de perseguição e que não pode e não quer ficar no país, né? Ainda assim, documentos importantes, como a nossa própria Declaração de Cartagena e outros documentos regionais, vêm trazer a ideia de um refúgio a partir de uma análise do país, uma análise da situação objetiva do país, e aí a gente acaba trazendo grupos sociais muito grandes, grupos nacionais muito grandes, que acabam se deslocando, fazendo com que algumas dessas situações nos a gente consiga avaliar, né, assim, a partir de grupos mais grandes. E por isso, então, falando de 6 países que são os principais. O relatório ele vem destacar pelo menos 4 situações importantes em que houve ou mudanças significativas, ou aumento, ou decréscimo, mas que foram significativas nos últimos anos, né? O primeiro é a situação do Sudão, que entra aí nos seus 4 anos de guerra, com um número
que cresceu para 2.800. Ano passado a gente falava em 1 milhão e um pouco mais de 1 milhão, mas agora no final de 2025 nós estamos falando de 2,8 milhões, um acréscimo de 35% do ano anterior, né? Então é um número bastante significativo, um número que cresceu bastante numa situação bastante complexa, tá? Além de refugiados, o Sudão se destaca por um número muito grande de deslocados internos. Alguns dos quais já estão retornando para situações onde o conflito, né, interno ali acaba se diminuindo, né? Embora ainda vão acabam sofrendo, né, e acabam enfrentando situações significativas e constrangimentos significativos na localidade onde se vê, né, em especial por conta de serviços básicos, degradação de infraestrutura, danos para suas casas ou mesmo algumas situações de limitação econômica de oportunidades econômicas, tá? Então, o Sudão ele apresenta, né, ele já estava no passado como um dos principais países de solicitação de refúgio, de refugiados no mundo, e hoje para esse relatório ele ainda está como um dos países principais. Para além disso, né, o Afeganistão também se mantém como um dos principais conflitos, uma das principais situações de deslocamento forçado, muitos dos quais estão ou no Irã, né, o Irã hoje tem 1,6 milhões de refugiados afegãos, ou no Paquistão, com 1,3 milhões. O relatório vem trazer, então, aí 3,7 milhões de refugiados afegãos é, no mundo, né, que há um decréscimo de 36% no ano anterior, e esse 36% dá basicamente 2,9 milhões de afegãos que retornaram para o Afeganistão, né, sendo que muito desse retorno, né, assim, comentei, né, o retorno ele é sempre voluntário, ele é sempre seguro, existem padrões e procedimentos específicos que estão nos manuais do Acnur sobre o retorno voluntário, mas o que nós percebemos hoje, então, é que esses 2,9 milhões de refugiados que retornaram voltaram contra a sua vontade, né? O que o relatório vem trazer é exatamente isso, uma preocupação exatamente com a involuntariedade dos retornos que se deu por conta, em especial, de mudança nas políticas dos países que estão recebendo, né? Ao retornar, eles estão enfrentando desafios muito difíceis, né? Com uma infraestrutura limitada, com recursos econômicos e oportunidades bastante limitadas também. Além de que, em muitos casos, principalmente para as meninas, né, para as crianças, mulheres, o retorno para a educação e o acesso à educação, ele é dificultado pelas próprias leis, pelas próprias práticas que o Afeganistão está realizando hoje, né? A Síria, problema, assim, outro conflito mundial que tem feito com que muitos desses refugiados, né, muitas das pessoas se desloquem de forma forçada, né, se tornem refugiados. Claro, tem sido a Síria, um conflito de mais de uma década. Percebe-se que no final de 2025, um total de refugiados de 4,9 milhões, né? Ano passado a gente falava de 6 milhões, então nós tivemos também ali um contínuo diminuição de refugiados sírios, muito por conta de retorno que se deu depois da queda do governo do Assad, né? Mais uma vez é isso, né? Então esse retorno para a Síria ela se dá de que maneira, de que forma, né? Então a situação da Síria é diferente do Afeganistão. A da Síria se dá um retorno muito por conta da queda do governo Assad, que era aquele que estava no poder durante esse período de conflito. Ainda assim, né, há uma dificuldade muito grande. É um país que ainda está se reconstruindo e o retorno nesse momento é bastante frágil. A gente percebe uma dificuldade muito grande para esse retorno. Por fim, um país que não estava presente no último relatório, né, que é um país que já tem um número de refugiados bastante grande, mas que não, nos últimos anos não se apresentava muito como um país né, de destaque dos relatórios anteriores, que é a República Democrática do Congo, em especial por conta de deslocamentos forçados e retornos que acontecem principalmente nas regiões do sul, que a gente chama de Kivu do Sul e Kivu do Norte, né? Nord Kivu e Sul Kivu, né? Há praticamente 3,6 milhões de deslocados internos da República Democrática do Congo que retornaram para o seu lugar de origem, né? Mas que estão ainda enfrentando um conflito muito grande com o grupo M23, que é um grupo não estatal armado, mas que controla muitas das cidades dessas regiões, né? Então, ainda que se perceba um retorno maior desses deslocados internos,
o que os relatórios têm trazido é que há, de fato, ainda muitos riscos de proteção, incluindo violência de gênero, recrutamento forçado, extorsão e explorações em gerais. Tá? Muitos retornam para essas áreas onde ainda há conflitos, né? Onde ainda há um conflito muito grande entre, né, esses grupos e mesmo o governo local. E normalmente em áreas onde ou há uma ajuda humanitária muito limitada ou não há ajuda nenhuma, né? É, é claro que esses dados não param por aí, né? A gente percebe que continua um número muito grande de crianças entre as pessoas refugiadas. Nós falamos mais ou menos em 39% dessas pessoas nessa condição. E muitos desses refugiados, 65% deles acabam vivendo em países vizinhos onde há o conflito, né? Então, como eu comentei, do Afeganistão, as pessoas vão muito para o Irã e para o Paquistão. Da Venezuela, muitas das pessoas vêm para o Brasil, vão para a Colômbia, ou mesmo, né, da Síria para o Líbano, ou mesmo para a Turquia. Então, são sempre regiões muito próximas e, em geral, isso é um dado que sempre permanece, né, o fato de que essas pessoas acabam indo para regiões próximas, né? O que nós temos, então, de perspectiva, né? Eu estou comentando do relatório. Eu acho que uma grande novidade do relatório desse ano, de fato, é o fato de que as pessoas estão retornando, né? Então, que os dados mostram um número de retorno muito grande. É um número, como eu comentei, não necessariamente de retornos seguros, em que a gente pode comemorar que essas situações estão melhorando, mas que, de fato, com uma preocupação maior de como que essas pessoas, de qual que é a condição de retorno dessas pessoas, né? Então, esse é um dado bastante importante. É um dado que tem mostrado a nossa necessidade de olhar para essas situações e de ver como que elas estão, né, que o relatório nos traz. O que nós temos, então, de perspectiva, né, como eu comentei, a organização muda, a organização está repensando, né, e é o momento de se repensar, de fato, o que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos realizando. E o que há hoje de perspectiva é de uma tentativa, né, de uma campanha, talvez, ou de uma perspectiva, de uma visão do alto comissário de poder reduzir em 50% o número de refugiados até 2035. Esse é uma plataforma, um compromisso do alto comissário hoje, é, de como ele percebe o trabalho da organização, de como ele vê o futuro aqui dos próximos anos dentro desse seu mandato, né? E isso se dá por uma preocupação muito grande com o que a literatura acadêmica já traz como protected refugee, né? Então, são refugiados que permanecem mais de 5 anos nessa condição de refugiado. Para ele, né, esse deslocamento de longo prazo, então, quando eu comento de Afeganistão, eu estou falando de conflitos, de deslocamentos que se dão pelo menos desde do final da década de 70. Quando eu falo da Síria, eu estou falando de conflitos e de deslocamentos que se dão de pelo menos aos últimos 10 anos. Né? Quando a gente fala de Venezuela, a gente está falando aí de uma operação acolhida, pelo menos aqui no Brasil, e que tem muitos anos, né? Mas ele percebe, né? Então ele tem nos trazido isso, o fato de que essa situação de deslocamento de longo prazo, com os refugiados permanecendo por um período muito grande, é o que a gente tem como definidor, né? Como uma característica definidora do sistema de refúgio global, né? E que isso, de fato, ele precisa ser alterado a partir do avanço, né, de soluções duradouras, a partir do avanço de uma situação, de uma condição de proteção maior, né, e de um suporte humanitário que seja mais alinhado com a necessidade desses refugiados que estão nessa situação, né? Então, o Acnur tem se colocado, ou se pretende se colocar nesses próximos anos, como um apoiador de ações que possam tentar, de alguma maneira, diminuir ou reduzir a quantidade desses refugiados que estão de longo prazo em pelo menos metade, até o ano de 35, como eu comentei, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Aí é que está o grande lance, né? Como que a gente consegue, de alguma forma, atuar com esses refugiados para que eles possam deixar de estar nessa condição de refugiado, mas possam, então, sair dessa situação e de alguma forma, é, garantir, né, uma posição dentro da sociedade, dos países onde eles estão, né? Aí é que está o lance, né? Acho que o Brasil ele tem um papel importante nessa redefinição, porque o Brasil ele sempre se colocou como um país de acolhida com poucas restrições, né? Eu acho que a nossa lei 9474, com todas as questões que ela tem, eu acho que vale, né, repensar e sempre
repensar como que o sistema de refúgio ele funciona. Eu acho que, né, a professora falou bem, né? A Convenção de 51 ela é fruto do seu tempo, né? A Lei 9474 também, mas de qualquer forma o Brasil, em muito sentido, ele já traz uma perspectiva de inclusão dos refugiados nas políticas públicas, que ela é, de alguma maneira, assim, sem precedentes em outros lugares, né? A gente ter, nos últimos anos, a possibilidade de fazer uma Comigrade, fazer uma conferência nacional para migração, refúgio e apatridia, onde a necessidade desses refugiados, a necessidade dessas pessoas solicitantes de refúgio são levadas em consideração para a criação de políticas públicas que permitam a inclusão deles, para que esses refugiados possam, né, ser incluídos no acesso ao trabalho digno, em oportunidade de acesso ao trabalho digno, né, porque eles possam ser incluídos nos sistemas nacionais de educação, que eles possam ser incluídos no sistema de saúde, de proteção social. Esse sistema que nós temos, né, e que talvez a gente muitas vezes coloca como algo dado, né, claro, a Constituição brasileira coloca, né, no seu artigo 5º, é garantido a brasileiros e estrangeiros sem discriminação, né, é, ou mesmo a Lei 13445, que fala da migração, ela traz, né, assim, é dada a migrantes os direitos, né, que são dados. A nossa lei de refúgio, ela vem trazer, né, também essa possibilidade, né, ou pelo menos esse direito dos refugiados de serem incluídos nos sistemas nacionais. Então, para a gente é muito, talvez até meio banal, muitas vezes, a gente falar que migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, estão incluídos nesses sistemas de políticas públicas, né? Mas isso não é o comum, né? Não é em todo lugar do mundo que essa inclusão ela é dada de forma tão clara, né? Ainda que, é claro, né, para alguns vai ser mais fácil acessar o SUS, para alguns vai ser mais difícil, alguns vão ter mais conhecimento de como acessar o sistema de assistência social, os abrigos públicos, em alguns lugares abrigos estão mais acessíveis, em alguns não tanto. A gente pode fazer uma série de discussões sobre que acesso é esse que nós temos no Brasil, se todo mundo tem que falar português para conhecer ou não, mas em todo caso, né, de toda forma, a nossa legislação ela tem uma amplitude muito grande e ela traz um pouco desse espírito de uma inclusão maior nesses sistemas de proteção e nesses sistemas, nacionais de políticas públicas, né? E para mim a Comigrar, eu adorei participar da Comigrar, participei em vários lugares, né? Então para mim a Comigrar ele é um pouco desse espírito, né? De como a gente pode produzir políticas a partir das necessidades e com, né, dos refugiados e com os refugiados, né? Muitos estiveram presentes. Eu estive na eleição de pessoas refugiadas afegãs que participaram da Comigrar. Então assim foi um momento assim de muita celebração e eu acho que e eu espero, né, que de fato as discussões da Comigrar e da política nacional tragam frutos nos próximos anos, né? Com todas, mais uma vez, né, com todas as dificuldades, entendendo que a política ainda não foi publicada, entendendo que nós estamos ainda num momento lento, né, mas num momento de tentar publicar e de tentar fazer valer essas discussões, né? Mas esse foco na expansão do acesso dessas soluções para as pessoas refugiadas nos países de acolhida, é o foco que o representante tem trazido para garantir que a gente possa reduzir a ajuda humanitária para essa população refugiada, diminuindo em 50%, garantindo que, a partir da inclusão nos sistemas nacionais, esses refugiados vão poder estar cada vez mais, né, próximo desses sistemas e cada vez mais produzindo e garantindo o seu futuro da melhor maneira possível, né? Então, acho que esse uma forma de ver, né, que a gente tem tentado construir, que o Acnur está tentando construir. O que eu tenho ouvido muito quando a gente fala da Convenção de 51, ligado a esses assuntos de inclusão, ligado a esses assuntos de como pensar os próximos anos da instituição, o que vem muito nessa fala é um back to basics, sabe? Que a gente tem que voltar um pouco o nosso olhar para o que é o mais básico da proteção internacional, voltar para um olhar para o que é mais básico do mandato do Acnur, daquilo que é o trabalho que a Convenção de 51, que a legislação internacional tem dado para a organização, para que ela possa se fortalecer a partir desse trabalho que sempre foi dela, né? A partir desse trabalho que sempre foi própria do Acnur no tema da proteção internacional.
né? E aí nós estamos falando sempre de acesso ao território, de acesso à documentação, de garantia de que esses refugiados tenham direitos nos países onde eles estão chegando, né? Então são duas visões que eu não sei como elas vão muito ser garantidas, né? Mas o que eu tenho observado e o que eu tenho tentado ver nas ações do Acnur nesse último ano, né? E como que a organização está se vendo são esses dois. Como que a partir de um retorno para o mandato, né, para o mandato próprio do Acnur, que é a proteção de pessoas refugiadas, que é a garantia das soluções duradouras, que é aquilo que está na Convenção de 51, como que nós podemos criar um ambiente propício para que esses refugiados possam, sim, ser incluídos nos sistemas nacionais, né? E aí a definição de proteção internacional que é dada pelos organismos da ONU é uma definição que talvez nos permita, né, porque parte dessa definição é a construção de sistemas de direitos para as pessoas refugiadas, né? Então, proteção está no trabalho diário de garantia desses direitos e no trabalho diário de garantia de um ambiente protetivo próprio para que as pessoas possam, de fato, exercer esses direitos, né? Então, ela um pouco abarca. Mas como, de fato, a gente vai conseguir, nos próximos anos, fazer valer esse mandato, fazer valer essa preocupação com as soluções duradouras, as soluções com a integração local, e não só com uma integração, mas com uma inclusão, né? Uma inclusão desses refugiados, de fato, nos sistemas nacionais. Tá? Então, eu agradeço, Liliana, algumas reflexões que eu trago, espero que sejam válidas, e quero muito ouvir Carol, quero muito ouvir Maria Guevara, também para saber como vocês estão pensando esses temas. Gente, muito obrigado. Super obrigada, William. Acho que começamos super bem, né? Com essa contextualização do ponto de vista do Acnur, né? Pensando daqui para frente, como o William colocou, não só nos 75 anos, mas com o novo alto comissário. Essa semana saiu, né, a nomeação de outros três nomes para alta liderança, então mudanças significativas na organização e esse retorno ao básico, né, da proteção, lembrando que, como eu mencionei, a convenção traz o conceito, traz os princípios, como a não devolução, não retorno, né, o não refoulement, mas ela traz também padrões para direitos, que são muito importantes para a integração local. Ela usa até aquela fórmula que a gente está acostumado em direito internacional privado, né, que não fala qual é o direito em si, mas dá o padrão. Então, ou é igual ao nacional, ou igual ao estrangeiro, ou é, o mínimo é esse, então é uma convenção interessante nessa perspectiva também, e tomara que ela consiga servir aí de base para esse repensar do sistema, porque ela tem essa base na proteção muito, muito forte, e a gente tem visto, né, com essas situações de anos da pessoa ficar refugiada, que a gente precisa de uma proteção a longo prazo para as pessoas refugiadas. Tenho certeza que vamos seguir aprendendo agora com a Carolina Mulan, que vai nos presentear também com uma fala nesse marco das reflexões dos 75 anos da Convenção de 51 sobre status de refugiado. Carol, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Liliana. Prazer estar com você, com o William, com a Maria, queridos amigos, todo conjunto aí de colegas da Unisantos, uma universidade também que, enfim, faz parte, né, da história da proteção a refugiados no Brasil. Carinho grande por todos vocês. Então, já deixar aqui de público o meu agradecimento pela oportunidade, né, de estar com vocês hoje, de integrar essa mesa com tanta gente que eu admiro. E partilhar, acho que algumas das reflexões aqui, talvez bem mais filosóficas que a do Will, mas que acho que caminha um pouco na mesma linha sobre esses 75 anos da Convenção de 51, né? Eu queria trazer alguns pontos, assim, argumentos que eu acho nos ajudam a ver um pouco de forma crítica essa efeméride, né? E para aquilo que eu acho que eles revelam do ponto de vista do presente e um pouco também do passado, né? Da proteção pessoas refugiadas. Então, eu queria começar com um paradoxo, no certo sentido, né, de pensar que a Convenção 51, né, completa 75 anos, no momento que, como Liliana e próprio William já mencionaram, né, a necessidade do refúgio da proteção humanitária estão fortemente recrudescidos, né, os números são todos indicativos disso, mas que, ao mesmo tempo, a gente vive um contexto em que os instrumentos e os recursos
para a aplicação dessa proteção se encontram profundamente tensionados, né? E o pano de fundo desse momento, eu acho, é um pouco dessa ideia de um sistema internacional profundamente abalado e em mutação, né? A gente tem vivido processos de transição hegemônica ainda em curso, muitos já têm descrito, né, na área de relações internacionais, falado de um advento de uma ordem, né, multipolar, num contexto de múltiplas crises ambientais, dos modelos de organização da vida política, em particular, né, do modelo democrático liberal, dentre outras questões, do próprio capitalismo, né, como modo de organização da vida produtiva e do trabalho. E tudo isso caminha, né, para produzir uma ordem internacional que hoje é mais instável e, por isso, né, também mais propensa a episódios de violência sistêmica. Não vou reiterar aqui os números, né, sobre conflitos, sobre o impacto hoje, né, excessivo desses conflitos e dificuldades sobre populações civis, do fato de que esses conflitos estão muito concentrados em uma parte específica do mundo, né? Os dados, por exemplo, do relatório que a Liliana mencionou, né, de 255 mil mortes de civis, dessas, né, 77 mil são mortes diretas, né, unilaterais causadas contra a população civil. Dessas 76 mil mortes, 65 mil são só no Sudão, né? Então, a gente vê que esses processos também estão fortemente concentrados, né, sobretudo nos países pobres e periféricos do sistema internacional. Embora a gente tenha aí, né, pela primeira vez também, fluxos de deslocados no contexto de países ricos, né, como é o caso da Europa e a questão da Ucrânia. Então, eu acho que é um pouco essa ideia, né, de que esse adensamento da necessidade corresponde, num sentido inverso, ao enfraquecimento dos meios, né, os instrumentos de proteção muito tensionados por questões estruturais, por discursos antimigrantistas securitários, fraturas fundamentais no sistema multilateral de coordenação interestatal, que são fundamentais, né, para sustentar o regime de proteção, e enormes pressões orçamentárias, que, por óbvio, sempre resvalam numa redução do apoio aos projetos e iniciativas voltadas à proteção de populações deslocadas, né? Seria de se pensar, portanto, que a gente vive hoje um momento para discussão de reformas profundas da Convenção e de seus termos, né, do desenho institucional da sua implementação e dos seus modos de efetivação. E é óbvio, né, que o diálogo sobre reformas ele sempre existiu em alguma medida dentro do regime, do que são exemplo, né, por óbvio, os pactos globais, as diversas iniciativas encabeçadas pelo próprio Acnur, né, ao longo das muitas efemérides e marcos históricos da própria convenção nesses 75 anos, mas a realidade é que essa senhorinha aí de 75 anos permanece sendo o nosso ponto de partida, né, em grande parte da discussão sobre o refúgio, ainda nesse segundo quarto do século XXI. Então, a pergunta que fica para a gente é um pouco por que a convenção persiste, né? E eu acho que a resposta, a meu ver, passa por duas grandes ideias. A primeira é que a convenção ela não é um fim em si mesma, ela é um meio, né? Ela é parte de um processo longevo e sempre e quase necessariamente inacabado de discussão e implementação da proteção a pessoas que vivem o que eu considero é uma realidade patológica e permanente no sistema internacional moderno, né? A segunda é essa, é que o refúgio ele tem que ser entendido, ou a condição refugiada ela deve ser compreendida não como uma consequência, né, como um efeito de uma ordem, mas como um elemento constitutivo da nossa própria realidade, não é uma exceção nesse sentido. Então, eu queria, nesse tempo que eu tenho aqui, fazer assim, um pouco de tentar desenvolver essas duas ideias, tá? Fazendo recurso, por óbvio, a outros textos e documentos, e aqui em particular, né, os pactos das declarações regionais, não para denunciar a insuficiência da Convenção de 51, mas acho que para revelar exatamente essa sua natureza intermédia, né, essa ideia de uma matriz cujos princípios viajam, se adaptam, se reinventam. Para sustentar esse argumento, eu vou fazer 4 movimentos. Primeiro, eu queria discutir a ideia da resiliência como uma característica histórica da Convenção de 51, depois passar para uma discussão do refúgio como essa experiência constitutiva moderna. Terceiro lugar, passar para a ideia da tradução da gramática convencional, que a Convenção inaugura, e mostrar como é que essa gramática ela vai se alterando da ideia do indivíduo para uma concepção coletiva do deslocamento. E, finalmente, concluir talvez um pouco com as tensões que essa tradução ainda deixa em aberto. Então, como já foi mencionado aqui, né, eu acho que vale lembrar o contexto, né, para que essa convenção foi desenhada.
Ela foi desenhada para resolver um problema, que era um problema conjuntural do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, em que você tinha um número estimado aí de 40, alguns dados, 60 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado na Europa. Então, essa convenção ela nasce com caráter temporário, ela nasce atada, a um marco europeu e a um limite no tempo. E isso está inscrito nos termos da própria convenção, lá no seu artigo 1º. Então, essa vocação circunscrita, ela está definida na própria convenção. Então, ela foi pensada, portanto, como uma resposta a uma emergência, como uma resposta que se esgotaria com essa emergência. E, por óbvio, a história fez outra coisa, como normalmente ela faz. Esse instrumento conjuntural conseguiu se adaptar, conseguiu sobreviver a grandes transformações estruturais do sistema internacional. Os processos de descolonização na África e na Ásia, que multiplicaram o número de estados e também os processos de deslocamento, a Guerra Fria entre duas superpotências que tiveram múltiplos efeitos sobre populações civis ao redor do mundo, queda do Muro de Berlim, processos de transição hegemônica que se seguiram, culminando aí na nossa atual quadra histórica, de instabilidade multipolar. Mas eu acho que o dado mais interessante desse longo processo, talvez é um pouco o modo como essa adaptação ocorreu. Ou seja, a política de proteção ela mudou e se adaptou sem que o núcleo duro da convenção fosse alterado. E mais, essa estabilidade do núcleo permitiu uma expansão sem precedentes do escopo de atuação e de aplicação do regime, evidente, por exemplo, na presença global da sua agência mandatária, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que nasce como uma agência pequenininha e hoje é um grande monstro, não é isso? Do ponto de vista tentacular mesmo, de uma presença global. Eu sempre gosto da expressão dos refugiados sudaneses que eu estudei hoje já faz 20 anos, que eles fizeram uma grande mobilização, e o título do protesto deles era esse: a gente vive num mundo do Acnur. Então, essa ideia do Acnur, de fato, como uma presença global, e que tem uma população sob mandato que hoje excede a população de muitos países do mundo. Então, um quadro de expansão institucional com importantes reverberações sobre o sistema de proteção. Então, em alguma medida, a ideia é essa. O instrumento do refúgio ele funcionou um pouco como um instrumento de captura de grande parte da experiência do deslocamento, tanto política quanto juridicamente. E essa permanência nos diz algo sobre o modo como o sistema internacional de proteção a refugiados evoluiu. E aqui eu queria chamar a atenção para 3 aspectos. O primeiro, que esse sistema é, por óbvio, mais antigo e mais amplo do que a própria convenção. Ele é produto, a convenção é produto desse processo, ela não esgota esse processo, nem subsume. O segundo ponto é a plasticidade do texto, que foi capaz de absorver reinterpretações e adaptações regionais sem que seus princípios fundamentais se desfizessem. E o terceiro é a sua função de referência, ainda que herdeira, a convenção, de fato, se manteve como um pilar com o qual os instrumentos posteriores dialogam. Acho que há também uma razão mais funda, talvez, para a permanência da convenção. E ela, como eu disse, acho que ela reflete um pouco da própria natureza do refúgio, ou da condição refugiada. Nós tendemos a tratar o deslocamento forçado de pessoas como uma consequência, o efeito de uma guerra, o efeito de uma crise, do colapso de um regime, de um desastre. Mas eu gostaria de sustentar aqui, junto com uma vasta literatura, acho, do campo, que o refúgio é, antes disso, uma condição patológica e permanente, que a própria ordem internacional, que vai ser constituída na modernidade, engendra. Um mundo erguido sobre égide de fronteiras territoriais, estatais, que vai produzir na sua própria arquitetura um sujeito que é delas expulso. Então, o refugiado ele não é um acidente do sistema de Estados, ele é uma figura constitutiva desse mesmo sistema. E se assim for, se a gente entender o refúgio dessa forma, a gente entende por que a convenção sobrevive a cada reconfiguração da ordem, porque em alguma medida ela responde a um traço permanente do mundo moderno e não a uma emergência passageira. As guerras mudam, as potências se sucedem, as ordens se reconfiguram, mas a produção do deslocamento permanece porque permanece a arquitetura que a gera. Então a convenção persiste porque em alguma medida persiste aquela experiência que ela nomeia. E cada marco histórico do regime é uma nova tentativa de responder uma realidade que não se resolve, ela apenas se redesenha. Então, em alguma medida, é essa ideia de que o processo é, por natureza, um processo inacabado e dinâmico.
E eu acho que essa leitura ela tem uma consequência política muito importante, né? Porque se o refúgio é condição de sistema, não um acidente, né? Uma exceção, a proteção deixa de ser vista como uma caridade episódica, como ela às vezes é pontuada, né? E passa a ser uma obrigação estrutural. E aí a pergunta sobre reformar ou preservar a convenção, ela também ganha uma outra conotação, né? Que é passar a compreender esse instrumento como meio de um processo político, social, jurídico, né? Econômico que o excede. Então, até aqui eu tentei construir um argumento, vamos dizer assim, mais no plano principiológico, né? Agora eu tentei fazer aqui uma análise dos próprios textos. E aí, antes de partir para essa segunda parte da minha fala aqui, eu queria falar rapidamente sobre o método, tá? É um exercício, vamos dizer assim, lexical tentativo, em que eu reuni aqui 6 documentos desse regime de proteção, né, em ordem cronológica. Então, peguei a Convenção de 51, o Protocolo de 67, a Convenção da Organização da Unidade Africana de 69, a Declaração de Cartagena de 84, o Pacto Global de 2018 e a última declaração latino-americana, que é a Declaração e o Plano de Ação do Chile de 2024, terminando com as 10 ações e diálogos propostos por ocasião desse aniversário pelo Acnur de 2026, que a professora Liliana circulou. Eu tentei procurar nesses textos, né, extraídos e normalizados aí com auxílio de algumas ferramentas que a gente tem para análise de textos, né, algumas palavras e usos de termos, como, por exemplo, fundado temor, indivíduo, comunidade, solidariedade, responsabilidade. Não é aqui, né, nenhuma proposta de medição definitiva, tá? E, por óbvio, uma contagem crua pode enganar muito se lido fora de contexto. Mas eu acho que nesse exercício exploratório, ele aponta um pouquinho alguns dos potenciais analíticos e torna visível alguns dos elementos que eu estou tentando evocar aqui. Primeiro elemento que eu queria chamar a atenção, que transparece um pouco desse mapa de uso de termos, é o fato de que o refugiado da Convenção de 1951 é uma figura singular e masculina, né? E, e aí é muito interessante, não só pela própria definição, né? Que eu não vou repetir aqui, que está lá no artigo 1º, né? Mas a ideia, por exemplo, de que a fórmula qualquer pessoa aparece 4 vezes, mas o refugiado é referido na Convenção quase que exclusivamente no singular masculino. Então, os pronomes masculinos do singular, ele, dele, aparecem nada menos do que 123 vezes na Convenção. Para vocês terem uma ideia, né, contra 3 vezes na Declaração de Cartagena, 3 vezes no Pacto Global de 2018, e desaparecem, por exemplo, na Declaração e Plano de Ação do Chile de 24, e nesses 10 pontos de ação do Acnur de 2026. Então, isso mostra, né, muito claramente que a lógica individual de 51 ela está, de fato, inscrita, né, na pessoa do verbo, no número do substantivo e no gênero do pronome, né? O refugiado de 51 é literalmente um ele no singular. Então, eu acho que esse é um ponto, né, também que diz muito respeito ao contexto político datado, né? A Convenção ela foi redigida no início da Guerra Fria, a figura do refugiado como um indivíduo dotado de um temor verificável, articulava-se muito bem, né, uma política que valorizava o dissidente singular, né? A literatura crítica mais recente, no campo dos estudos de refugiados, já lê, né, também ajuda a ler um pouco essa origem como expressão de uma simetria de poder na fundação do regime, né? Alguns autores, por exemplo, sustentam que os estados coloniais e imperiais em geral dominaram os debates, né, nas conferências preparatórias, enquanto os colonizados foram excluídos e assim silenciados, né? Então, um pouco dessa ideia de que a convenção reflete uma perspectiva do Ocidente sobre o resto, né? Outros vão qualificar a convenção como inerentemente hegemônica, eurocêntrica, alheia à realidade colonial. Eu acho que é preciso, contudo, né, precisar um pouquinho o estatuto dessas afirmações. Eu vou voltar a isso antes de chegar à minha conclusão. Mas, por hora, eu queria registrar isso que eu considero essencial, que a Convenção de 51 escreve o refugiado como indivíduo genderizado, não é isso? E nessa escolha gramatical, eu acho que reside uma das grandes tensões que acompanharão por 75 anos a Convenção, essa tensão entre a sua concepção individualizada e eurocêntrica e masculina, e uma prática que é usualmente e necessariamente coletiva e feminina, né, da experiência refugiada. E aqui feminina no sentido das teorias de gênero do termo, né? Não é só que é uma experiência de mulheres, né, mas que é uma experiência produzida a partir de atributos, né, do feminino.
se de fato a gente olhar, né, para como esse texto vai viajar, e aqui eu vou, por óbvio, né, tomar a experiência regional da África de 69, da América Latina de 84, né, antes de olhar para os instrumentos globais do século XXI, a gente pode ver, né, que essa convenção que foi pensada para a Europa, ela acaba se tornando cada vez mais, e na prática, o marco de políticas e práticas que vão acontecer no e entre o mundo em desenvolvimento, né. E aqui é muito interessante que na Convenção de 68, sob o ponto de vista, né, de um ângulo aí lexical, a convenção, de fato, ela carrega, a Convenção Africana, né, ela carrega, ela funciona um pouco como um documento de transição, né, porque ela carrega as duas lógicas no mesmo texto, né? Ela tanto trabalha sobre a lógica do individual, do temor de uma pessoa, mas também adota, né, a ideia de um critério em que esse temor deixa de ser, né, o temor individual e passa a ser a situação de um território. Então, em alguma medida, é uma linguagem que reflete também o seu próprio tempo e lugar geohistórico, né? O documento ele é redigido nesse processo, né, de descolonização e diante de deslocamentos massivos produzidos por essas guerras de libertação. Trabalho da Sharp, né, que talvez seja o primeiro tratamento analítico robusto, né, do direito regional africano de refúgio, oferece um relato bem detalhado do processo de redação da convenção e da sua definição ampliada. E ela sublinha muito bem a ligação dessa definição com o que a gente chamaria, né, do reconhecimento prima facie, que vai ser praticado pelos Estados africanos. Acho que a Convenção Africana ainda guarda um outro destaque que me parece interessante, porque ele contraria uma cronologia muito comum sobre a ideia da partilha de responsabilidade, né? É, o artigo 2º da Convenção prevê lá, né, que diante da dificuldade de um Estado em continuar a conceder refúgio, os demais, no espírito da solidariedade africana e da cooperação internacional, devem tomar medidas para aliviar o encargo do Estado-membro que concede o asilo. Ou seja, essa palavra, né, essa ideia de que a solidariedade, né, envolve a partilha de encargos entre Estados. Então, esse dado é muito significativo porque a linguagem da solidariedade ela é frequentemente tratada como uma inovação dos instrumentos latino-americanos dos anos 2000, em especial, né, o processo do México, e dos instrumentos globais de 2018. Mas a cláusula africana mostra, né, que o germe dessa linguagem já estava posto décadas antes no Tratado Sul Global. E aí passo para a nossa região, né, a Declaração de Cartagena, que, como todos sabem, né, amplia a definição de refugiados e baixa um pouco, né, o padrão probatório para obtenção da proteção. Os termos de grande escala, ou seja, aqueles que se referem ao refúgio como uma condição, não é isso? De massa, de movimento de massa, ocorrem, por exemplo, 15 vezes no texto de Cartagena. E vão ser, né, como a gente sabe, incorporados na legislação brasileira. Na nossa lei 9474, que já foi aqui mencionada, né? Então, esse princípio que nasce em Genebra, é relido no Sul, né, vai se traduzir em direito interno por parte de um número significativo de países da nossa região. E acho que isso reflete um pouco o trabalho da Convenção de 51, né, que é de ser meio, ser ponto de partida para essas respostas do locais e regionais e não ponto final. Vou tentar avançar aqui, que eu já estou tomando muito tempo, né? Mas eu acho que um elemento importante, né, de trazer a Convenção Africana e Cartagena é mostrar um pouco como é que essa lógica do coletivo, ou do refúgio como uma experiência coletiva, né, como uma lógica de grupo, ela nasce em larga medida no Sul, né, nos países em desenvolvimento. E resta ver um pouco como é que ela volta, não é isso, para os textos globais do nosso século. E aí é muito interessante, porque se a gente olhar os principais documentos, né, do século XXI, produzidos na esteira desses diálogos globais, a gente vai ver que esse vocabulário do coletivo ele deixa de ser essa exceção regional e torna-se, em alguma medida, estruturante dos instrumentos globais, né? E é justamente no diálogo sobre reformas que isso se dá. O Pacto de 2018, por exemplo, instala a partilha de responsabilidade como um princípio operacional. A expressão né, responsibility sharing aparece 17 vezes, solidariedade 8, comunidade domina o texto, né, são 58 vezes e base comunitária 4. Cartagena mais 40, né, os documentos do Chile de 24, leva o plural coletivo ao extremo. Solidariedade soma 42 ocorrências, responsabilidade compartilhada 10, comunidade 47, e a fórmula coletiva plural, pessoas refugiadas e deslocadas, aparece nada menos que 98 vezes.
Então, esse documento ancora, né, textualmente toda a sua arquitetura na convergência entre o regional e o global e numa concepção do refúgio como um espaço de solidariedade, responsabilidade compartilhada e como uma experiência que é efetivamente plural e coletiva, né? Tudo isso, né, acho que eu quero sublinhar um pouco é o seguinte, que todo esse vocabulário, né, considerado relativamente novo acerca de responsabilidade, solidariedade, partilha, comunidade de acolhida, né, é uma linguagem que coloca o refúgio num campo do dialógico, né? Os pactos globais são, em alguma medida, a tentativa do regime de responder, de atualizar a linguagem, a gramática da Convenção de 51, as pressões que eu já descrevi, né, ao longo aqui da minha fala. E, no entanto, né, a despeito, enfim, dessa nova linguagem, dessa nova roupagem, a gente mantém a Convenção de 51 como essa referência inaugural. Então é importante chamar atenção para isso, né, que os instrumentos recentes, eles não substituem a Convenção de 51, eles reescrevem a sua gramática, né, nessa transição do singular para o plural, e ampliam o seu alcance sem necessariamente alterar o seu núcleo duro. Eu acho que essa linguagem da partilha, né, é prova viva de que a Convenção opera, portanto, como meio, né, um texto que se deixa reescrever pelos seus herdeiros, e ao fazê-lo, né, sobrevive um pouco nessa herança. Então, aqui já caminhando, acho que para uma conclusão, né, o que eu acho que essa dialética nos traz, né, que o refúgio, pensado em 51 como uma condição fundamentalmente pessoal e singular, subsumida, né, nessa narrativa da fuga e do temor, se converte, né, passa a ser analisada e inscrita a partir de uma lógica do refúgio como prática, né, dessa ideia de que a condição refugiada ela é uma condição do vivido, ela depende do reconhecimento dessa natureza eminentemente coletiva, seja na relação com a comunidade que a acolhe, seja na própria reinvenção do sujeito, né, que foge nesse novo contexto, seja na reinvenção que se opera no encontro com a categoria genérica, né, da pessoa refugiada. Pessoa que chega, ela torna-se refugiada num ato que é ao mesmo tempo de reconhecimento jurídico, mas é também de reconstrução de si e do coletivo do seu entorno, né? O singular do temor e o coletivo da experiência convivem em alguma medida nessa mesma figura, e a convenção sobrevive, eu acho, em grande medida, porque ela permite comportar, ainda que de modo ambivalente e tentativo, esses dois polos, né? E acho que essa dialética nos leva ainda mais longe. Eu gosto muito da fala, né, do Daniel Warner, já datada, né? Ele escreve esse texto em 1992, que é um texto cujo título é Nós Somos Todos Refugiados, né? E o que ele evoca ali é essa ideia de que a existência refugiada depende de uma articulação empática, né, de empatia entre o reconhecimento da nossa vulnerabilidade humana e a percepção de que a gente vive num mundo artificialmente estruturado em fronteiras territoriais, né? Então, em alguma medida, a condição refugiada expõe a contingência histórica do nosso próprio pertencimento, né? Essa linha que exclui a pessoa refugiada é a mesma que nos inclui como cidadãos. Se pode, a qualquer momento, sobre qualquer transformação estrutural, se deslocar. Ou seja, quando a gente define, né, o caráter estranho da condição refugiada, em alguma medida a gente normaliza a nossa própria condição, sem nos dar conta de que esse limite é sempre tênue e poroso, e pode, a qualquer momento, nos inscrever a nós mesmos nesse lugar de estranhamento. Ou seja, todos nós podemos nos tornar a qualquer momento uma pessoa refugiada. Então, reconhecer a experiência refugiada como coletiva é um pouco reconhecer a partilha dessa condição, né? E eu acho que é aqui que esse pêndulo lexical que eu tentei chamar a atenção, né, do ele singular de 51 para um plural coletivo em 2024, ganha talvez seu sentido mais denso, né, que é a passagem desse indivíduo ao grupo nos textos, que acompanha, em larga medida, também um adensamento filosófico, ontológico da própria concepção sobre a natureza do refúgio. E mais, essa compreensão ela tem uma geografia própria, e essa é a geografia do Sul, né? A geografia do mundo em desenvolvimento. Essas definições de grupo nascem na periferia do regime. As cláusulas de solidariedade, as ideias, não é isso, de responsabilidade compartilhada, na densidade que eu estou pontuando aqui, né, elas são fruto dessa experiência e da resposta, né, que sociedades do Sul deram a esse processo. De todo modo, né, acho que não quero caminhar aqui para uma leitura ingênua dessa virada, né? É fato que eu preciso registrar, né, com honestidade aqui algumas das limitações, né? Quando a gente pensa
no coletivo, né, como objeto de solidariedade, é óbvio que o coletivo é também objeto de governo. Está aí, né, o discurso da securitização, né, o discurso antimigrantista como prova viva, né, contemporânea disso. Da mesma forma, né, é preciso, acho que, entender os limites da crítica decolonial. Há muitos estudos que mostram que, embora a convenção ela tenha sido, né, nascida europeia e datada, é, a exclusão do Sul, né, tenha sido deliberada e total, é um elemento mais de interpretação do que de realidade, né? Tem muitos estudos que mostram que vários países do Sul, Líbano, Síria, Iraque, Paquistão, Índia, participaram de várias das etapas de redação da Convenção e manifestaram discordância, né, quanto à falta de aplicabilidade universal do texto. Então, a origem do regime, eu acho que ela se descreve melhor como assimétrica e disputada do que como um ditado unilateral eurocêntrico nesse sentido, né? Então, vou caminhar para o encerramento, já dizendo, né, que eu acho que a Convenção de 51 completa aí seus 75 anos no mundo que produz, por óbvio, mais deslocamento e que oferece menos meios de proteção, ou seja, é um momento crítico para a existência, né, da Convenção e das suas agências, né, da sua agência mandatária. Sua permanência, em alguma medida, poderia parecer para nós um pouco de inércia, né? Mas eu espero ter sustentado aqui uma argumentação que caminha um pouco no sentido contrário, né? Que a permanência da Convenção é o sinal de que ela funciona, mas ela funciona como um meio, né? Não como um fim. Que ela funciona como um instrumento que nos ajuda a entender o processo de construção histórica do refúgio, como um estímulo à produção de respostas locais e regionais, como uma base que se deixa adaptar aos contextos de crise, às disputas geopolíticas que moldaram o sistema de proteção a refugiados, né? Essa senhora de 75 anos, ela sobrevive justamente porque ela nunca foi um ponto de chegada. Nomeia uma condição, produz, né, uma tentativa de resposta que, em alguma medida, nenhum dos seus rearranjos vai resolver, né? Por isso que eu acho que a proteção é sempre um trabalho inacabado, e a Convenção segue sendo, para nós, sempre um ponto de partida na conversa, mesmo quando a conversa é sobre mantê-la ou sobre reformá-la, né? Acho que a tarefa que fica para nós, ela não é só uma tarefa retórica, né? Fazer com que essa mudança de gramática, né, do indivíduo para o grupo, do temor singular para uma partilha coletiva, ela precisa se traduzir, enfim, numa mudança da própria lógica de proteção. Então, termino aqui, né, com a bela contribuição da Marielle Macé, né, num texto lindo que ela escreveu em 2017 sobre a ideia do considerar, né, que ela fala que é a ideia de siderar juntos, né, de viajar juntos, que se reflete um pouco nessa condição das pessoas refugiadas, né, e dessa efetiva solidariedade ontológica, eu diria, né, que pode emergir a verdadeira potência do refúgio como condição que nos aflige a todos, né? Então, fico por aqui, peço desculpas por ter me alongado demais, talvez pelo excessivo do filosófico, mas acho que as efemérides nos convidam a isso, né? Super, super obrigada, Carol. Acho que a sua fala e a do William trazem pontos de vistas que se complementam, né? Sempre a partir dessa perspectiva prática, né? Mesmo sendo filosófico, é um filosófico com os dois pés fincados na realidade, tentando melhorar a questão prática. Queria aproveitar e fazer dois comentários antes de passar a palavra para Maria. O primeiro, dessa parte final que você estava comentando, da participação do Sul, né, na redação da Convenção de 51, por um texto que eu tive que fazer, eu acabei dando uma olhada na participação da América Latina. E é muito interessante porque os países da América Latina que participaram, vários foram contrários a uma definição mais ampliada de refugiado. Porque eles falavam que aqui na América Latina não tinha refugiado, eles queriam que os refugiados fossem o da Europa, né? Então, o problema é de vocês, a gente faz a definição de vocês. Aqui a gente não tem refugiados. Em mais de um estado, colocando essa perspectiva. Então, também essa característica, né, dos próprios países do Sul, em alguns momentos entenderem como um problema de outros, né, sempre como outros. Então, acho que isso é bastante significativo. E gostei muito dessa sua perspectiva da convenção como meio, como ponto de partida, que é um pouco o que a gente fala quando ficam debatendo a defesa do Instituto do Refúgio pelo Instituto do Refúgio, né? Não é uma defesa da convenção pela convenção, não é a defesa do refúgio pelo Instituto, mas pelo papel de proteção
que esses documentos e esse instituto tem para as pessoas que são impactadas e que precisam desse amparo e desse aparato internacional para garantir os seus direitos mais básicos, né? E aí, falando das pessoas impactadas, acho que fica um ótimo gancho para passar a palavra para a Maria, que vai trazer essa reflexão da perspectiva de uma pessoa refugiada sobre a Convenção de 51 no marco dos 75 anos. Queria antes só agradecer de novo a Carol e passar a palavra para a Maria, falando que é um prazer ter vocês três aqui com a gente hoje. Maria? Liliana, muito obrigada, muito boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de iniciar primeiro agradecendo o convite a Unisantos, a você, Lili, que tenho muito carinho. Para mim é uma honra estar aqui com Liliana, com William, com todos os participantes neste espaço para refletirmos o Dia Mundial do Refugiado e os 75 anos da Convenção de 1951. Eu fico muito emocionada depois de escutar o William e a Carolina, especialmente, porque eu, como mulher refugiada colombiana, eu vivo na pele todos os dias o que é ser refugiado, e aunque gostaria que fosse um termo passageiro, eu vejo no espelho todos os dias minha realidade, que não é. Sempre vou me considerar uma refugiada política, porque eu estou longe da minha terra. Faz 17 anos que eu estou longe. Em 17 anos, fui só uma vez para a Colômbia. Não vejo a minha família faz mais de uma década, por vários motivos. Então, a ideia de que o refúgio deveria ser uma figura temporária, muitas vezes no pessoal e no coração, infelizmente não é. E estamos aqui para entender como podemos ajudar a vencer essas barreiras, que não só é um construto de todos, sino algo muito pessoal das nossas histórias. Então, hoje, Lili, se você puder, por favor, eu fiz uma apresentação, compartilha para mim, eu vou te dando a guia de passarela, por favor. Acho que à direita dá para... é no PowerPoint. Então, muito obrigada. Como eu comentei, eu quero conversar com vocês não apenas sobre proteção internacional, porque não me considero uma especialista, estou aprendendo todos os dias sobre este tema, mas queria tratar sobre algo muito específico, que é o que acontece quando pessoas refugiadas deixamos de ser vistas apenas como beneficiárias de um sistema e nos convertimos em pessoas que podemos ajudar a redesenhá-lo. Então, para tal, eu gostaria de compartilhar um pouco minha história e quem sou eu. Lili, por favor, se você puder passar a diapositiva, muito obrigada. Eu vou ir te informando quando passar, por favor. Muitas pessoas nos aconselham não compartilhar nossa história por motivos de que podemos ser vistos como instrumentos. Eu gosto de contar minha história porque, a partir de uma história que foi triste e impactante, surgiram processos belíssimos e conheci pessoas belíssimas e conheci uma mulher que eu não sabia que existia em mim. E hoje, a meus 47 anos, que eu vou fazer em dezembro, eu me vejo no espelho e sinto muito orgulho, porque eu sinto que estou convertindo-me na mulher que eu sempre quis. E isso é muito importante. Então, sim, eu gosto de contar minha história. E minha trajetória começou com um deslocamento forçado. Eu sou filha de sequestrado pela guerrilha na Colômbia. Em 2008, eu tive um atentado e fui ferida com 3 disparos na cabeça e no pescoço, que me deixou paralisada.
E minha mãe fala que eu teve uma recuperação milagrosa porque eu teve que ficar viva para entender mais sobre os infortúnios deste mundo e entender como nosso grão de areia realmente pode significar muito. Então, como muitas pessoas refugiadas, eu primeiro era convidada aos espaços por causa da minha história, mas com o tempo eu transformei minha experiência vivida em expertise. E para mim isso foi muito importante, porque de uma história muito impactante que aconteceu há 17 anos atrás, hoje eu me considero que eu tenho perícia, que eu tenho um talento, que eu tenho conhecimento e que eu sou especialista na minha área. Posso não ser tão ter tanta abrangência em conteúdos mais técnicos como alguns outros colegas meus, mas eu dedico todos os meus dias a aprender algo novo sobre este sector nos que trabalhamos. Eu venho do setor de inovação aberta, do setor de startups, de hackathons, em Curitiba, em Paraná, que é um setor bem diferente ao setor humanitário. Eu não tinha noção do que era o setor humanitário e hoje entendo que nós somos um setor, é uma indústria, e é uma indústria que tem grupos de interesses, pessoas lideradas por interesses particulares e ambiciosos, e que ao mesmo tempo tem a missão de ajudar milhares de pessoas que sofremos no dia a dia com as dores do deslocamento. Então, para mim, é um orgulho e eu me falo todos os dias que sim, depois de passar por situações muito tristes e perigosas, a gente tem a oportunidade de se refazer e de contar nossa história com nossas próprias palavras. E hoje, para mim, é uma vitória pessoal e uma vitória profissional poder estar trabalhando internacionalmente com participação significativa de refugiados, com articulação regional, com construção de mecanismos de participação junto aos governos. E isso é importante porque eu sempre faço o exercício de pensar e falar abertamente que nós, refugiados, não somos apenas pessoas em necessidade. Nós somos especialistas em sobrevivência, nós somos especialistas em adaptação, em resiliência, em liderança, em mediação, em construção de soluções. E isso tem que ser levado em consideração. Lili, por favor, pode passar o slide. Então, eu decidi também fazer esta apresentação em um formato de perguntas e respostas, porque eu, como recém-chegada nesse setor, devido à complexidade dos temas e do nosso público, acredito que o formato pergunta-resposta ajuda muito a trazer umas reflexões um pouco mais claras. Eu me permiti também trazer uns dados e números, aproveitando uma reunião que tive as semanas passadas com o pessoal da OBMigra, que é o Observatório das Migrações Internacionais, aqui em Curitiba, na Agência do Migrante, que é uma iniciativa também muito interessante, liderada por o governo do estado. Então, os números e os dados que trago são da OBO Migra e dando continuidade, porque é importante a gente celebrar o Dia Mundial do Refugiado. Bom, primeiro porque o deslocamento forçado continua crescendo e continua crescendo por minuto. Hoje existem aproximações de que somos mais de 100 milhões de pessoas que sofremos deslocamento no mundo. E muitas vezes o Dia Mundial do Refugiado é tratado só como uma data simbólica,
mas hoje proteger refugiados se tornou também uma disputa política. E a gente vive num momento de crescimento, de deslocamento contínuo, de aumento da xenofobia, de endurecimento e securitização das fronteiras, de criminalização da mobilidade urbana, a mobilidade humana. Então, celebrar o Dia Mundial do Refugiado também significa defender direitos que estão sendo pressionados em várias partes do mundo. E para mim, como refugiada, celebrar o dia é uma honra, porque é uma honra que assumo como uma prática diária. E esse também é um pouco a mensagem que eu queria passar, que celebrar também é resistir. Lili, passa por favor o slide. Então, por que é importante a Convenção de 1951? Porque ela ainda importa. E eu fiquei muito emocionada escutando a minha comadre Carolina, porque ela falou belíssimamente e fez uma análise robusta, especialmente da construção desde o ponto de vista da oratória que os documentos trazem, mas, ao mesmo tempo, ela nos compartilha a importância de ver ela como um meio, não como um fim, e como um meio que a gente tem que conhecer e temos que vencer essas barreiras, de que cada vez temos que entender mais seu significado e como cada dia ele se reconfigura segundo as necessidades que passamos nas diferentes regiões. Então, por que a condição ainda importa? Porque ela continua sendo a principal base jurídica da proteção internacional. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial para garantir que pessoas perseguidas não fossem abandonadas novamente. O problema hoje não é um problema jurídico, é um problema político, é um problema que tem interesses atrás. E muitos países continuam assinando tratados. É algo que vem muito fácil, canetar documentos, mas enfraquecendo sua implementação na prática. E depende a nós, cidadãos do mundo, proteger ela nas nossas ações diárias. Por isso, aos 75 anos da Convenção, não devem ser apenas comemorativos, precisa ser uma oportunidade para que a gente entenda que a gente deve continuar renovando compromissos e que os compromissos não estão obsoletos. Eles precisam, desde nossa prática contínua. Lili, por favor, pode trocar. Então, aqui eu vou entrar um pouco mais no nosso trabalho que nós fazemos desde a ARCID. Primeiro, eu queria destacar um pouco esta noção de participação. Participação, ela é presença ou é poder de influência? E durante muito tempo, nós refugiados fomos incluídos em espaços internacionais só apenas como testemunhas, e porque ficava muito bem na foto ter pessoas diferentes. Mas a participação significativa, ela significa muito mais do que presença. Ela significa influenciar decisões, construir políticas, validar prioridades, participar do desenho das soluções, e isso muda completamente a qualidade das respostas humanitárias e institucionais. E eu também falo com muito orgulho de que eu, Maria Guevara, eu sou um exemplo de participação significativa dos refugiados. Eu decidi que eu queria participar significativamente.
E eu decidi que eu tinha um lugar na mesa, mas não só um lugar na mesa para escutar, um lugar na mesa para que minha voz seja escutada e para que eu seja copartícipe e co-criadora dos resultados e das decisões que saem a partir das conversações que se tem na mesa. Então, eu falo que eu estou no negócio de abrir portas e de chamar pessoas a que se sentem na mesa, para que não só sejam escutadas, sino para que tenham voz e voto. Isso é muito importante para mim. Lili, por favor, pode mudar. Então, agora, para apresentar um pouco o trabalho que nós fazemos desde nossa organização. Como Lili comentou, nossa organização se chama ARCIP, que em inglês quer dizer Refugees Seeking Equal Access at the Table, em uma tradução um pouco crioula ao português, me atreveria a dizer que somos refugiados procurando um lugar equitativo na mesa, e por isso é que vocês também estão aqui. Então, qual é a nossa missão? Nós somos uma organização global liderada por pessoas refugiadas que trabalha para aumentar a eficácia das respostas globais a refugiados. Somos fundados por 2 refugiados políticos, Mustafa Alio, refugiado sírio, que passou a maior parte de sua vida profissional no Canadá, e pela Resgardi, que hoje temos orgulho de saber que ela atua como a assistente especial para o Alto Comissionado das Nações Unidas a nível global. Então, para nós, como organização, foi uma perda, mas o Acnur ganhou uma aliada e uma ativista e uma mulher que tem o coração onde deve estar. Então, ficamos muito orgulhosos por ter uma amiga e uma colega representando também um pedacinho da ACNUR a nível global. E nosso objetivo, para que fique claro, não é substituir os governos ou as instituições. Pelo contrário, nós queremos ser vistos como uma ferramenta. Nós somos um autor neutro e queremos ser usados como ferramentas para ajudar a facilitar e, especialmente, fazer com que as respostas a nós, comunidades refugiadas, sejam mais eficientes. Então, como fazemos isso? Por meio da criação de conselhos consultivos que são destinados a fortalecer os ecossistemas de liderança, ampliar a participação de pessoas refugiadas na esfera estatal e internacional, e isto tem que ser de forma significativa, de forma sustentável e tem que ser transformadora, ou seja, a gente tem que ver um impacto real. E qual é a nossa meta? É simples, nós queremos promover a participação de pessoas refugiadas de uma maneira significativa para que nos convirtamos em ferramentas para aprimorar as políticas, ou seja, tornando cada vez mais eficazes as políticas e que sejam não só eficazes e sustentáveis, mas também baseadas na realidade de nós refugiados. Então, nosso trabalho, por isso a gente insiste, é ajudar a construir mecanismos mais eficazes de participação significativa ao interior dos governos nacionais. Pode passar, Lili, por favor? Ainda não foi. Aqui para mim já foi. Ué, Deixa eu voltar e tentar de novo. Peraí. por favor, muito obrigada. Foi? Não. Aqui também não, foi não. Eu vou parar e vou fazer de novo.
Tá bom, eu agradeço. De repente, a minha internet que não está 100%. Que devem ser 11 diapositivas, 11 slides. Já apareceu aí para vocês? Não, Tá ainda não carregando, apareceu. tá Está carregando. Peraí. carregando. Ainda não. Agora Perfeito, esse tá. aí, por favor. Muito obrigada. Isso, aí. Então, como transformamos participação em estrutura? Como fazemos isso na prática? A gente trabalha com 3 pilares. O pilar Engage, Connect e Amplify. Então, o pilar Engage se trata de engajar, então, construir mecanismos de participação junto aos estados. O pilar Conectar trata de conectar lideranças refugiadas, governos e sociedade civil. E, por último, o pilar Amplificar, que fala de fortalecer vozes, o conhecimento e soluções lideradas por refugiados. A gente trata estas 3 abordagens porque identificamos que é uma maneira abrangente de atender às diferentes necessidades das partes interessadas com as quais nós trabalhamos. Lili, pode passar, por favor? E como fazemos isso em América Latina? Eu estou recém-chegada ao Arcid. Eu ainda continuo falando que eu estou recém-chegada, mas vou fazer 7 meses, mas ainda me considero a bebê de Arcid, mas acho que sou a mais velha número. E minha responsabilidade como líder regional de América Latina é trabalhar exclusivamente com 2 países, México e Brasil, que foram países os quais em 2023 assumiram os compromissos de potencializar a participação significativa de pessoas refugiadas, criar estruturas de participação dessas comunidades através da criação de conselhos consultivos. Então, não, nós que entramos como uma caixinha de ferramentas, ajudamos aos governos a trabalhar sobre estes avanços. O que estamos fazendo pontualmente em México? Em México, estamos ajudando na reativação do mecanismo federal quadripartita. Hoje, em México, existe um mecanismo federal quadripartita. Por que ele é quadripartita? Porque ele está composto pela Comar, que é essa Comissão Mexicana de Auxílio ao Refugiado, pela ACNUR, que atua como a Secretaria Técnica, 6 organizações da sociedade civil, 2 organizações lideradas por refugiados e 4 representantes ou lideranças refugiadas. E México também conta com 9 mecanismos estatais. Como devem imaginar, México, igual que muitos outros países, tem umas situações e umas características muito complexas, e nosso trabalho foi ajudar a reactivar os diálogos multilaterais que em algum momento foram detidos. E, felizmente, estamos dando nossos primeiros passos a que as pessoas se sentem na mesa e conversem. E para nós, isso já é um grande avanço, poder ajudar a que os diálogos se retomem. Em Brasil, estamos primeiro reconhecendo o território. Nós entendemos que o Brasil é um país de migrantes e é um país muito rico no ecossistema referente à pauta de migração e sistemas de asilo. Nós temos o CONARE, que é o filhinho do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Nós temos o recém-lançado FOMIGRA, que é o filhinho do Ministério de Direitos Humanos. Temos a Comigrar, temos os SERMAS, que são os Conselhos Estaduais de Refúgio, Migração e Apátridas, e temos vários exemplos de estruturas de participação, mas ainda entre eles, ainda existe uma não sei se é uma palavra em português, mas existe uma desconexão, e nosso trabalho é entender como podemos articular essas forças e, de fato, entender
como se pode construir ou dar os primeiros passos para a criação de um conselho consultivo a nível nacional. Também, regionalmente, temos o Garlos, que é o grupo articulador de RLOs de América Latina e o Caribe. Eu faço parte do grupo e com muito orgulho podemos dizer que agora somos mais de 160 organizações lideradas por refugiados que atuam na área de América Central, Caribe e Latinoamérica. E, finalmente, temos o processo de Cartagena mais 40 na declaração e o plano de ação de Chile, que para nós significa realmente um movimento histórico na região, porque os governos se comprometem a actuar em prol da participação significativa de refugiados. Obviamente, reconhecemos as diferentes características e perfis ideológicos de diferentes governos na América Latina, mas é um avanço, sim, que a gente enxerga como positivo. E a finalidade é poder levar incidência e presença tanto em Nova York como em Geneva e garantir que as delegações dos países, quando estejam representando o país, tenham obrigatoriamente uma pessoa refugiada dentro de sua delegação. Lili, pode passar, por favor? Chegamos ao Brasil, meu querido Brasil. Eu me considero uma colombiana e uma brasileira muito orgulhosa das minhas duas pertenças. E eu reconheço que o Brasil pode liderar uma nova geração de participação refugiada, porque, como comentei, o Brasil tem uma tradição muito importante de proteção internacional. Temos sim um ecossistema rico. Nós somos um país feito por migrantes, onde reconhecemos o poder de nós, migrantes, dentro das... Eu tinha uns números que eu queria trazer dentro dos espaços do governo. Eu tive recentemente a oportunidade de me reunir com o pessoal da OBMigra, do Observatório de Migrações Internacionais, e trouxeram uns números que eu não conhecia, ou não estava atualizada com os números, que me parecem importantes compartilhar, porque se analisamos o Brasil desde o ponto de vista do censo, contamos com 5.571 municípios e, segundo a OBMigra, somos mais de 2.900.000 migrantes e refugiados no Brasil, com 200 nacionalidades. E isso indica que somos 3% do produto interno bruto do país. E isso é gigantesco. Somos um estado no Brasil. E a gente deve reconhecer o impacto que temos na economia e na riqueza da diversidade quando se trata dos relacionamentos também no dia a dia. Mas ainda estamos construindo mecanismos permanentes de participação refugiada, e isso é algo que continuamos trabalhando e que, de fato, exige confiança, a criação de confiança, algo muito importante, exige a prática da continuidade, exige coordenação, existe investimento político e, especialmente, vontade política. Então, participação significativa, ela não nasce automaticamente. Ela precisa ser construída intencionalmente. E isso vem de cada um de nós. Lili, pode passar, por favor? Então, eu já estou finalizando aqui, pessoal, também. Então, o que acontece quando nós, refugiados, ajudamos a construir políticas? Bom,
quando os refugiados participam de forma significativa, as políticas melhoram, porque elas passam a ser mais realistas, mais legítimas, mais conectadas às necessidades reais, mais sustentáveis e a experiência vivida não substitui o conhecimento técnico, mas de fato ela produz sim um conhecimento que nenhuma instituição consiga gerar sozinha, que é nós somos os especialistas em entender nossas realidades do dia a dia e nós sabemos do que nós precisamos. E Lili, a última, por favor. Então, por isso é muito importante quando a gente bate na tecla que nada sobre nós sem nós. E, finalmente, para encerrar, eu sempre penso sobre essa reflexão desde um ponto de vista também muito pessoal, que é o que sistema queremos deixar, então, para os próximos 75 anos. E os próximos 75 anos da proteção internacional, eles dependerão da nossa capacidade de defender tratados, mas também de renovar a forma como construímos as respostas. Isso é muito importante. E isso significa reconhecer as pessoas refugiadas não apenas como beneficiários, mas como parceiros, como especialistas e como líderes. Então, defender os direitos das pessoas refugiadas significa também defender a legitimidade do sistema internacional de proteção. E isso deve ser uma responsabilidade nossa e deve ser uma prática diária. Então, muito obrigada, pessoal. Eu fico muito emocionada. Eu falo que meu indicador sempre eu termino chorando, sou uma chorona, mas é um tema que, apesar de complexo, a gente tem que falar todo dia. Então, mais uma vez, Lili, Carolina, William e a todos os participantes, muito obrigada pelo espaço. Super, super obrigada, Maria. A gente que agradece. Acho que a sua emoção é super sincera e eu gosto sempre de falar, né? Que por trás de cada número tem uma pessoa, e acho que isso a gente tem que destacar também por trás de cada documento, essa finalidade das pessoas, né? Acho que no final as falas se complementaram de uma maneira que nem que a gente tivesse combinado antes o que cada um ia falar e como elas deviam se relacionar, ia ter dado tão certo, né? Essas perspectivas, acho, de trazerem assim, caminhos possíveis para os próximos 75 anos da convenção, porque a Carol é das mais antigas, né? Assim, comigo trabalhando com refugiados, e a gente sempre usava a ideia de que a gente ia ficar feliz quando não tivesse mais trabalho, né, Carol? Quando não tivesse mais pessoa refugiada, porque não precisaria mais. Mas acho que essa é uma perspectiva um pouco idealista e utópica dessa percepção de um refúgio como um acidente, como a Carol estava colocando, e na verdade a gente tem que entender que ele é parte do sistema, então a gente tem que sempre estar pensando em formas de melhorar, porque é uma situação que não vai acabar tão cedo, e a gente precisa lembrar que são pessoas com direitos, com dignidade, com histórias de vida, e que não só precisam ser protegidas, mas principalmente precisam participar dessa proteção. Do desenho da proteção, no sentido de que ela tenha a sua autonomia, respeite sua agência e a sua dignidade. Então, super, super obrigada, não só pela apresentação, mas como seu depoimento também e a sua emoção. Foi excelente. Não sei se os nossos palestrantes têm um tempinho, mas se tiverem, eu vou ver se alguém que está assistindo a gente tem alguma pergunta, se gostaria de fazer algum comentário mais específico, ou se algum de vocês quer também perguntar ou conversar entre a gente, acho que a gente tem uns minutinhos que a gente poderia utilizar para isso. Alguma pergunta, pessoal?
Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim, Henrique, te ouvimos. Perfeito. Infelizmente eu não consigo ligar o vídeo. No entanto, a minha fala não se trata de nenhum tipo de pergunta. Na verdade, ela se trata de uma verdadeira celebração com relação à vida da professora Maria Guevara, porque eu fiquei muito tocado agora com relação ao seu discurso e eu quero te dizer que eu, enquanto brasileiro, mesmo à distância, eu sou muito grato pela sua vida, eu sou muito grato pela sua trajetória e eu acredito que são pessoas como a senhora que revolucionam a nossa história. Então, muito obrigado por, mesmo de forma tão, como eu posso dizer, menor, né, se comparado ao tamanho do Brasil, já fazer uma grande diferença. Eu quero dizer que a senhora definitivamente faz uma grande diferença, não só com relação à nossa história, mas, sobretudo, com relação ao que a gente pretende construir. E muito obrigado, viu? Um excelente dia para a senhora. Henrique, primeiro, nada de senhora, mocinha. Henrique, muito obrigada. Eu faço as suas palavras as minhas, porque esses comentários são os que me enriquecem todos os dias e me dão cada vez mais garra por entender que eu estou no caminho certo e que assim seja difícil e que assim doa muitas vezes. Eu acho que o bem final é maior, que é entender que todos merecemos viver uma vida em paz, em harmonia e sentir-nos em segurança. Então, muito obrigada, Enrique, pelas suas palavras. Vocês fizeram meu dia. Obrigada, Maria. Obrigada, Henrique. Alguém mais? Não? Então, vou de novo agradecer imensamente William, Carolina, Maria, pela disposição de participar aqui do evento com a gente, por contribuir com as suas reflexões, compartilhar seus pontos de vista, suas histórias, seus posicionamentos. Acho que como a Maria colocou, né, que celebrar também é resistir. Eu acho que esses momentos são momentos ainda mais com marcos de aniversários relevantes, né, como 75 anos, não só para a gente pensar no que é a convenção, mas também no que ela pode ser e no que ela precisa ser, né, nesses caminhos possíveis de aperfeiçoamento para a proteção dessas pessoas que, como a Carol colocou, um dia são cidadão, outro dia refugiado, uma linha que a gente não sabe muito bem como é definida, por quem e de que maneira. Então, pensar, né, que as pessoas são refugiadas também por são pessoas que têm esse bem fundado temor de perseguição, essa violação de direitos humanos muito ligada à sua identidade. E com isso dialoga, né, o refúgio com os direitos humanos na perspectiva da autonomia, na perspectiva da identidade, do respeito ao que eu chamo dos reflexos jurídicos da dignidade humana. Então, que os próximos 75 anos da Convenção, que a gente vai continuar precisando dela, sejam mais cheios de coisas a elogiar do que coisas a criticar, que a gente possa pegá-la como um meio, como um ponto de partida, para, ainda que os números tenham diminuído um pouquinho, que ainda são milhões e milhões de pessoas que precisam da proteção, e esse Acnur renovado e back to basics, como o William colocou, possa caminhar também na sua função de ser o guardião da convenção. Muito, muito obrigado a todo e a todas que estão aqui com a gente. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto eu achei e que a gente se veja logo mais presencialmente e sempre caminhando na questão da proteção às pessoas refugiadas. Uma ótima tarde para todo mundo e muito obrigada. Muito obrigado, queridos. Uma excelente tarde para vocês. Muito obrigada, Obrigada, excelente Ah, gente. tarde. gente, obrigado, viu? Obrigada, Maria. Parabéns pela fala. Obrigada, Will, Lili. Um Obrigado. beijo grande.